todas! Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre bem, cheios de energia, para mais uma vez assistirem um vídeo sobre direito civil. Portanto, neste vídeo vou então dar sequência a alguns conceitos iniciados em vídeos anteriores sobre então a teoria geral do direito civil. No vídeo de hoje vão poder ver mencionados e abordados conceitos como inabilitação, verificação e determinação judicial da inabilitação, efeitos da inabilitação na incapacidade de gozo, efeitos da inabilitação da capacidade de exercício, suprimento da incapacidade no caso da inabilitação, cessação da inabilitação e incapacidades acidentais. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao nosso primeiro ponto deste vídeo, que é a inabilitação, é de sublinhar que a inabilitação resulta, portanto, assim como as interdições, de uma decisão judicial. Mas aqui é menos grave que a interdição. A inabilitação resulta então de deficiências de ordem psíquica ou física de certos hábitos de vida, conforme os artigos 152 a 156 do Código Civil. O regime subsidiário é também o regime da minoridade e isso resulta da combinação dos artigos 156 e 139 também do Código Civil. Dito isto, este regime abrange pessoas sujeitas à inabilitação que estão indicadas no artigo 152 do Código Civil. Indivíduos cuja anomalia psíquica, surdez ou mudez ou cegueira, embora de caráter permanente, não seja tão grave que justifique a interdição, como já tinha referido anteriormente. Portanto, indivíduos também, por outro lado, que se revelem capazes de reger o seu património por habitual prodigalidade ou pelo abuso de bebidas alcoólicas ou estupefacientes. Agora, a primeira categoria, as anomalias psíquicas, surdez, mudez ou cegueira, que provocam uma mera fraqueza de espírito e não uma total inaptidão do incapaz. A segunda categoria, que é habitual prodigalidade, abrange assim os indivíduos que praticam habitualmente atos de dilapidação patrimonial, por exemplo, viciados no jogo. A terceira categoria engloba abuso, por exemplo, de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes e representa então uma inovação do Código Civil, porque anteriormente as ditas pessoas não podiam ser declaradas incapazes, salvo quando, por exemplo, as repercussões psíquicas daqueles vícios atingissem significativamente os extremos fundamentais da interdição por demência. Pode-se então dizer que a fronteira entre a interdição e a inabilitação consiste na gravidade maior ou menor dessas condutas. O artigo 954 do Código de Processo Civil permite então ao juiz fixar a interdição ou a inabilitação. Agora, relativamente ao ponto de verificação e determinação judicial da inabilitação, aqui, portanto, é de se referir que a incapacidade dos inabilitados não existe pelo simples facto da existência das circunstâncias referidas então no artigo 152. Torna-se necessário sempre uma sentença de inabilitação no termo de um processo judicial, tal como acontece com as interdições. Aqui a sentença pode então determinar uma extensão maior ou menor da incapacidade. A inabilitação abrangerá então os atos de disposição de bens entre vivos e os que forem específicos da sentença, dadas as circunstâncias do caso, conforme o artigo 153 do Código Civil. Porventura, a própria administração do património do inabilitado pode ser retirada e ser entregue então ao curador, conforme estatui o artigo 154 do Código Civil. Dito isto, passamos para o ponto dos efeitos da inabilitação na incapacidade de gozo, que são muitos, portanto, e são muito limitados, mas, no entanto, não podem ser nomeados a tutores, conforme o artigo 1933, número 1, a linha A do Código Civil, não podem ainda ser vogais do Conselho de Família, como estatui o artigo 1953, número 1 também do Código Civil, e não podem ainda ser administradores de bens, conforme o artigo 1973 também do Código Civil. Portanto, refere-se então que os inabilitados
que o sejam, sem ser por anomalia psíquica, além das limitações gerais, sofrem ainda de uma inibição legal parcial do exercício do poder paternal, conforme o artigo 1913 do Código Civil. Os inabilitados por anomalia psíquica, além das limitações gerais, portanto, que sofrem ainda da limitação decorrente do artigo 1601, a linha B do Código Civil, e o que os impede de casar e ainda estão inibidos do exercício do poder paternal. Por outro lado, os inabilitados por prodigalidade têm, assim, o regime mais atenuado da inabilitação. A lei, então, diz-nos que estes podem ser nomeados tutores, mas coloca algumas exceções. Nomeadamente, estão impedidos de administrar os bens do pupilo, conforme o artigo 1933, número 2 do Código Civil. Não podem, por outro lado, ser protutores, praticar atos abrangidos por esta matéria, conforme estatui o artigo 1956, alíneas A e B também do Código Civil. E não podem ainda ser administradores de bens, conforme o artigo 1970, a linha A também do Código Civil. Agora, passando para o ponto de efeitos da inabilitação da capacidade de exercício. Portanto, aqui temos atos de disposição de bens entre vivos. Os inabilitados só os podem praticar com a autorização, então, do curador, conforme o artigo 153, número 1 do Código Civil. Pode-se subordinar ao curador todos os atos que, em atenção às circunstâncias de cada caso, forem especificadas na sentença. Neste caso, os atos ficam então subordinados ao regime de assistência. Aqui, o juiz pode subordinar ainda a prática dos atos pelo inabilitado, não ao regime de assistência, mas à representação, conforme o artigo 154 também do Código Civil. Agora, relativamente ao suprimento da incapacidade no caso da inabilitação, é de se referir que a incapacidade dos inabilitados é suprida, em princípio, pelo Instituto de Assistência. Porquê? Porque estão sujeitos à autorização do curador os atos de disposição entre vivos, bem como os especificados na sentença, conforme o artigo 153 do Código Civil, como já referi. Todavia, determina-se então que a administração do património do inabilitado seja entregue pelo Tribunal ao curador, conforme o artigo 154, número 1 do Código Civil. Portanto, neste caso, como funciona o processo? Funciona de forma a suprimir a incapacidade, o Instituto da Representação. A pessoa, então, encarregada de suprir a incapacidade dos inabilitados é designada, assim, pela lei por curador. Mas a lei não estabelece qual a forma de nomeação do curador, por efeito do artigo 156 do Código Civil. Temos necessariamente que recorrer à figura, então, do regime subsidiário do tutor. Referir ainda que, se o curador não der autorização para qualquer ato que o inabilitado entenda que deve praticar, o próprio inabilitado pode requerer ao juiz o suprimento judicial do curador nessa situação. Dito isto, passamos para o ponto da cessação da inabilitação. Aqui, a incapacidade só deixa então de existir quando for levantada a inabilitação. Nos termos do artigo 153 do Código Civil, portanto, extrai-se que, acerca do levantamento da inabilitação, um regime particular. Estabelece então que quando, por exemplo, a inabilitação tiver por causa a prodigalidade ou o abuso de bebidas alcoólicas ou ainda de estupefacientes, o seu levantamento exige as condições seguintes. Prova, em primeiro lugar, de cessação daquelas causas de inabilitação. Por outro lado, decurso de um prazo de 5 anos sobre o trânsito em julgado da sentença de inabilitação ou da sentença que desatendeu um pedido anterior de levantamento. Dito isto, o Código Civil do Processo Civil, no seu artigo 968, regula então as causas de inabilitação ou por inabilitação psíquica, surdez, mudez ou cegueira. O artigo 963 do Código de Processo Civil regula então o cerimonial das situações não previstas acima. No entanto, se as causas de inabilitação se agravarem, transformam-se em interdição. Caso contrário,
Se as causas de inabilitação forem cessando, passa-se do regime da inabilitação para o da assistência. Agora, relativamente ao último ponto deste vídeo, que são as incapacidades acidentais, importa referir que o atual Código não inclui a regulamentação da incapacidade acidental na secção que diz respeito às incapacidades e regula-o conjuntamente então assim com as várias hipóteses de falta ou vícios de vontade na declaração negocial. E qual é que é a hipótese do artigo 257 do Código Civil? Portanto, abrange todos os casos em que a declaração negocial é feita por quem, devido a qualquer causa, por exemplo, embriaguez, estado hipnótico, intoxicação, delírio, ira, entre outros, e estiver transitoriamente incapacitado de se representar no o sentido dela ou ainda não tenha livre exercício de vontade. Portanto, em suma, os atos referidos são anuláveis desde que o facto seja notório ou então conhecido do declaratário. Portanto, a anulação está ainda sujeita ao regime geral das anulabilidades, conforme os artigos 287 e seguintes, porque não se prescreve então qualquer regime especial. E lá, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, subscrevam ao canal, comentem, partilhem, de forma a estarem por dentro desta vasta área que é o mundo jurídico. Espero que gostem imenso do vídeo e que tirem proveito. Vemo-nos no próximo vídeo e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Fiquem bem!